E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu quero mais uma vez falar sobre reforma tributária, porque esse é um assunto que não tem fim, parece que não tem fim. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a alocação, mas da alocação comercial especificamente. Por quê? Porque esse tipo de locação, talvez haja nele uma oportunidade muito boa de ganho financeiro em relação à tributação de IBS e CBS, tá? Vamos para esse vídeo, sem enrolar muito. Para você que não sabe, eu sou Bruno Deiró, sou contador e consultor, trabalho exclusivamente com a construção civil, com o mercado imobiliário em si, então faço estruturações de negócios, faço planejamentos tributários, faço acompanhamentos consultivos mensais, trimestrais, quinzenais, da forma que você preferir, tá? É, por que eu quero falar sobre esse tema? A reforma tributária chegou, e como eu já falei várias vezes, ela chegou com os dois pés na porta. 2026 está chegando, que é a fase de testes da reforma tributária, então, ainda que não seja aquela fase efetiva de cobrança do tributo, é a fase onde você começa a testar suas operações, começa a testar os documentos fiscais, tá? 2026. E 2027 é quando começa efetivamente com a cobrança da CBS. Para quem faz locação de bens imóveis, existe uma possibilidade de você adotar a um regime específico de transição, que é um regime, como ele mesmo fala, transacional, que vai te levar do momento atual à nova forma de tributação e vai te dar esse tempo de adaptação para o novo regime com cobrança de IBS e CBS, com imposto destacado cobrado por fora da operação, com cobrança da não cumulativa, com a apuração da não cumulatividade, né, de créditos das suas aquisições e todas essas questões da reforma tributária. Vou deixar um card aqui em cima com a minha playlist da reforma tributária com todos os assuntos que eu gosto de falar sobre isso com vocês, tá? Essa transição, ela vai possibilitar para você que faz locação, trazer a sua carga tributária de IBS, de CBS, na transição especificamente, tá? A carga tributária que nós temos hoje para o PIS e a COFINS cumulativa. Hoje nós temos uma carga tributária de 3,65% nesses dois tributos, nessas duas contribuições. E a expectativa, né, o desejo do legislador, quando ele redigiu esse regime de transição, elevar essa carga tributária de 3,65 para essa transição, para que você tenha esse período de adaptação. Basicamente, aqui existe uma segregação para alocação residencial ou para alocação comercial. E é aqui que você pode explorar se você tem uma alocação comercial, tá? Que é o objetivo desse vídeo. Aqui que tem um ponto de exploração muito interessante para ganho financeiro. Para quem faz locação para quem faz locação residencial, a alíquota é a mesma, tá, de transição, 3,65%, porém ele só é aplicado para contratos do tipo determinado, tá, de prazo determinado. E essa abrangência do regime, a extensão dele, ele vai até a data do contrato, tá, ou até 31 de dezembro de 2028. O que acontecer primeiro, tá? Então, se eu tenho um contrato que vence em junho de 2029, a sua transição acaba em dezembro de 2028, para locações residenciais em específico. Isso tem que ficar muito claro. Se você adere a esse regime de transição, basicamente, você não pode usar aquele redutor social de R$ 600 por mês, tá? E você também não pode se aproveitar dos créditos da não cumulatividade, como eu já comentei em vários vídeos aqui. Você vai conseguir ver no meu canal vídeos sobre a não cumulatividade, tá? Você está vedado desses dois aproveitamentos. Mas aí você consegue manter essa carga tributária. Já fiz inclusive um vídeo falando sobre a possibilidade desse regime de transição ser vantajoso ou não para a alocação residencial, tá? Vou deixar aqui no cardzinho para você analisar. É um vídeo antigo, eu acho que eu vou atualizar, fazer um vídeo novo sobre essa alocação com novas premissas, com premissas mais sólidas. Mas enfim, essas são as regras da alocação residencial. Agora, eu quero falar sobre a alocação comercial, porque é aqui que está o ponto. O regime
de transição para locação comercial é um pouquinho diferente. A duração do regime de transição é o prazo do contrato, não é até dezembro de 2028. Tá? Então a gente consegue já ter essa vantagem. Você vai conseguir estender a tua carga tributária que você tem hoje no PIS e COFINS cumulativo a essa transição, tá? E inclusive ao prazo completo do contrato. Então é o que a lei determina, tá? Então se eu tenho um contrato aqui de locação de uma laje corporativa, por exemplo, ali um espaço de um prédio comercial, e que a tendência é ter alocações ali de prazos mais longos, né? Eu tenho ali um contrato que termina em 2037, por exemplo. A minha transição para esse imóvel em específico, para essa operação desse imóvel, ela se estende a 2037, tá? E é justamente aqui, tá, que mora talvez esse ganho financeiro. Esse ganho financeiro entre o regime de transição, que é essa ponte entre o modelo antigo e o modelo novo, e o modelo novo especificamente, a cobrança da não cumulatividade, com a apuração da não cumulatividade, cobrança do imposto por fora, alíquota nominal, tudo que eu já explico aqui no vídeo que eu vou deixar no card, tá? Por que isso pode ser uma oportunidade para você? Porque basicamente você vai pagar a mesma carga tributária dessa operação até o final do contrato. Então, se o legislador ele implicou, tô com a lei aberta aqui do lado, tá? Se ele considerou uma alíquota de 3,65% que você vai pagar de IBS, de CBS sobre essa operação no regime de transição até o final do contrato, para uma locação comercial, você vai manter, obviamente, essa alíquota, essa carga tributária até o encerramento desse contrato. Quando a gente compara é, essa alíquota do regime de transição para locação comercial especificamente, tá? Com a alíquota nominal, com a apuração regular de IBS e CBS, pode haver um ganho financeiro para você pensando nas regras novas, tá? E é isso que eu quero te mostrar hoje. Vamos para a tela que eu vou simular para você uma operação de locação comercial para a gente ver se de fato existe possibilidade de ganho tributário e financeiro ou não. Bora lá, sem enrolação. Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha simulação feita, tá? Eu escondi aqui para a gente ter aquele suspense, obviamente, para a gente conseguir discutir profundamente cada ponto aqui com mais atenção. Então, eu simulei aqui a alocação de uma laje, de um espaço comercial, de um escritório ali administrativo, de uma incorporadora, por exemplo, que ela aluga. Incorporadora não, de uma holding patrimonial, né? Que ela aluga para algum adquirente. E vamos lá. Qual é o valor dessa alocação? Como que a gente vai chegar no valor dessa alocação? Primeira coisa que a gente precisa entender. Agora, o tributo ele é cobrado por fora, certo? Então, como o tributo é cobrado por fora, eu tenho que ajustar o meu preço. Então, se hoje eu cobro 100 mil reais, mas com o tributo embutido no preço, então eu chego num preço de 103.788, que é basicamente o meu preço com o PIS e COFINS cumulativo embutido nele. De forma que quando eu deduzo esses dois tributos lá na minha DRE, lá no meu campo de deduções, eu chego nesse valor líquido de 100 mil. É até tranquilo da gente fazer essa prova real. Vou fazer aqui, né, para não parecer que eu tô brincando com vocês. Ó, o valor da minha alocação com tributo embutido vezes o PIS e a COFINS cumulativo, 3788,27. Eu tenho o meu valor aqui e deduzo o meu tributo, eu chego aqui no meu valor líquido. Então, eu cobro a locação com o tributo embutido no preço. Agora, com a nova forma, com a reforma tributária, com a nova forma de se tributar as operações, o tributo ele é cobrado por fora do valor da operação. Então, o meu novo valor de locação, ele desconsidera os 3,65 que eu cobrava antes dentro do preço. Porque, como eu falei, PIS e COFINS vão se extinguir, vão deixar de existir para a chegada da IBS e da CBS. São tributos cobrados por fora do preço. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu valor de locação sem os tributos, tá? Eu tive que fazer um ajuste aqui porque ele estava pegando na transição
o valor com tributo, tá? E ambos pegam do valor aqui sem o tributo, tá? Então vamos lá. Pensando numa alíquota de 27%, tá? Uma alíquota definida pelo Senado Federal por meio de uma resolução, tá? A gente não tem nenhuma certeza ainda da alíquota, tá? Ela pode ir de 26,5% a 30%, por exemplo, não tem nenhuma definição, mas eu gosto de usar essa alíquota de 27% porque é a alíquota que a Receita Federal ela disponibilizou lá na calculadora dela. Quando a gente simula as operações pela calculadora da Receita Federal, ela mostra uma alíquota de 27%. Tá? Então vamos usar essa mesma alíquota para ter um padrão ali, para ter uma base sólida. Numa alíquota de 27%, quem trabalha com locação de bens imóveis está dentro de um regime específico de operação com bens imóveis. E a locação, em específico, ela apresenta uma redução de 70% na alíquota. Tá? Então, se a gente tem, desculpa, uma alíquota de 27%, que é a alíquota nominal, que é o que a gente chama de alíquota cheia, na locação, você vai pagar 8,10, tá? Pensando no regime normal, não é regime de transição aqui, tá? Então vamos lá. Temos a alíquota nominal, temos a nossa alíquota reduzida em 70%. Nós temos também a nossa alíquota aqui do regime de transição. E como eu falei, vai ser a mesma carga tributária que nós temos hoje no PIS e COFINS cumulativos, tá? E vamos começar a fazer essa comparação. Mesmo valor de locação, tá? Ano de 2027, que é, como eu falei, o ano em que começam as cobranças da CBS especificamente. Ainda não há cobrança efetiva da IBS, tá? Nós temos a cobrança de 8,5 aqui de CBS. Na verdade, é 8,40, tá? E 0,10 de IBS. Mas vamos chegar aqui num denominador comum de 8,5 para simplificar o cálculo, tá? 8,5 de cobrança de CBS. Você tem uma redução de 70%. Então, em 2027, você só pagaria 2,55% do IVA. Tá? Eu nem coloquei aqui a questão dos créditos. Tá? Vamos deixar os créditos para um outro momento. Você pagaria 2,55% no regime normal. No regime de transição, você pagaria 3,65%. Então, quando a gente olha no momento inicial, parece que o regime de transição para locação comercial não vale a pena, né? Até porque eu estou pagando mais no regime de transição do que no regime normal. Parece que não vale a pena. Mas a gente continua, porque é um contrato aí de longuíssimo prazo de uma laje corporativa, né? Então vamos para o ano de 2028. Mesma coisa, por quê? Porque no ano de 2028 ainda não tem aquela cobrança efetiva da CBS, da IBS, tá? Desculpa. É só a cobrança de 8,5 da CBS. Então ainda tenho esse decréscimo, essa perda financeira. Mas a gente continua. Indo para o ano aqui de 2029. Em 2029, a gente observa a cobrança plena já da CBS, desde 2027, e o início da cobrança da IBS. Então, você passa a pagar 10% da alíquota nominal do IBS. Então, você paga aqui 10% de 18,5%, ajustados em uma redução de 70%. A redução ela ainda acontece, tá? Então, você vai aqui para 3.105 no regime normal e o mesmo valor no regime de transição, porque é a alíquota que o legislador lhe definiu na lei. Então você paga essa alíquota até o final do prazo do contrato dessa laje corporativa. Então você já consegue observar aqui que há uma diminuição nessa perda financeira. Quando a gente acumula os 3 anos, a gente tem uma perda ainda de 2.745. Mas, como eu falei, a gente continua aqui a análise. E olha só, quando a gente chega em 2030, em que é cobrança plena de CBS e há cobrança de 20% da IBS, a gente chega aqui num break-even, né? A gente chega num ponto de equilíbrio. Você nem ganha muito, mas você também não perde em relação ao regime normal. A gente já vê aqui um break-even. Mas quando a gente compara o acumulado, você ainda está perdendo em 2.700.
2031, cobrança de 30% da, da IBS, com a redução, lembra de considerar a redução, e a cobrança de 100% da CBS, como já vem acontecendo. Você já tem um ganho maior, isso é interessante, porém, no acumulado você ainda está perdendo, né? 2032, onde tem a cobrança de 40% da IBS, você já percebe uma evolução tênue no ganho, né? Então, quando a gente acumula, veja que já decai bem a sua perda financeira. Então, quando a gente pensa, né, em 2033, que é quando começa a cobrança plena, é onde a gente observa o maior ganho. Por quê? Porque a cobrança da IBS, ela sai de 40% da alíquota nominal, 40% disso daqui, e pula para 100%. Então, não é uma cobrança progressiva de 10 em 10 por ano. Ela vai de 10 a 40% de 2029 a 2032, e a partir de 2033, a gente já pula para 100% da cobrança da IBS. Então, em 2033, você já tem um ganho. Você já sai desse nível de perda financeira quando você adota o regime de transição e passa a ter um ganho aqui na operação. E agora, imagina colocando isso na perpetuidade, no prazo longo do contrato. Aqui, esse contrato, por exemplo, que eu fiz, ele vai até 2041. É bem comum a gente observar contratos de locação comercial nesse prazo, né? Então, veja que, a partir de 2033, há um ganho bem significativo, na minha opinião, entre você adotar o regime de transição no lugar de ir para o regime normal de apuração. Então, veja que tem aqui um ganho de 4.450, e aí você pode adotar, você pode adaptar a sua realidade de locação comercial. Então, com isso, quais conclusões a gente consegue tirar desse estudo e da legislação em relação à locação comercial? Talvez, pensando só do teu ponto de vista como locador, talvez faça sentido você aderir à locação comercial, aderir ao regime de transição de locação comercial para algumas locações. Tá? Ainda que no começo você perca para o regime normal, porque no começo só tem a cobrança da CBS e até 2029 ali é uma cobrança pequena da IBS. Quando a gente parte para o regime normal, para a cobrança plena dos dois tributos, ainda que haja redução de 70%, o regime de transição ele se compensa muito para você. Tá? Ele compensa muito, você tem esse ganho financeiro durante os anos do contrato. E aqui na locação comercial, é, existe uma vantagem muito grande em relação à locação residencial, como eu falei, que é a questão do prazo do regime de transição se estender até a duração do contrato, não como o regime de locação residencial que se estende somente até 31 de dezembro de 2028, né? Ou o prazo do contrato se for antes de 31 de dezembro de 2028. Então aqui tem uma longevidade muito maior do regime de transição, onde você pode usufruir, né, desse ganho tributário. Tá? Mas para que você consiga chegar nessa conclusão de que vale ou não a pena aderir ao regime de transição, é necessário fazer um estudo. É necessário você parar, você analisar o contexto da empresa que administra esse imóvel, da empresa que é dona desse imóvel e faz a locação, analisar as mudanças que a reforma tributária vai trazer para essa nova empresa, para essa administradora de bens, para só então a gente começar um estudo estrutural para ver se vale a pena ou não o regime de transição, mas ainda assim é necessário um estudo. Então, se você precisa de um computador que faça esse estudo para você de forma bem mais aprofundada, tá? Não só esse Excel que eu te mostrei, esse Excel é só exemplificativo. Se você precisa de alguém que faça esse estudo para você, eu vou pedir para você entrar em contato pelo QR Code que eu vou deixar aqui do lado, ou pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. Você entra, você fala diretamente comigo, tá? E eu vou conseguir entender os contextos ali da sua empresa, te falar sobre as principais alterações que vão influenciar diretamente e especificamente
a sua empresa está em relação à reforma tributária, e a gente pode talvez partir para um estudo estrutural dessas operações para ver se vale a pena ou não aderir a esse regime de transição. Na minha opinião, para as locações residenciais, a tendência é que o regime de transição ele vale a pena, tá? Para locações comerciais. As locações residenciais têm outras especificações, outras questões que a gente precisa analisar também. Mas eu vejo que a locação comercial, por essa questão do prazo do contrato, o prazo da transição se estender ao prazo do contrato, talvez haja aí mais vantagem em aderir, tá? Então, não deixe de entrar em contato para você fazer esse estudo comigo. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Vou pedir para você curtir esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse conteúdo, sobre alguma dúvida que você ficou em relação a esse regime de transição ou em relação à reforma tributária como um todo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, sugestão de conteúdo para eu fazer aqui no canal, pode deixar aqui embaixo também que eu vou buscar responder, vou buscar analisar todos, tá? Para a gente ter cada vez mais conteúdo de valor nesse canal, que é o que eu prezo, que é o meu prisma principal quando eu quero desenvolver um conteúdo ou um trabalho. É agregar de verdade, é ter compliance, é ter compromisso, é entregar coisas sólidas para vocês, tá? Esse é o meu objetivo no fim das contas. Se inscreve no canal, para você que ainda não é inscrito, não passou aqui pelo meu canal e não se inscreveu. Se inscreve, por favor, para a gente conseguir chegar aí a cada vez mais inscritos. Manda esse vídeo e esse canal para aquele seu colega, contador, incorporador, que tem imóveis aí dentro de uma administradora de bens, imóveis de cunho residencial, de cunho comercial também. Obrigado para você que me assistiu até aqui. Fica ligado que terão mais vídeos sobre esses temas que eu gosto de compartilhar aqui com vocês e valeu!